Graça e paz. Eu sou o Kennedy Pereira e você está no canal do Aliança de Fogo. E agora nós estamos começando mais uma aula aberta com o tema de sonhos na Bíblia. Essa aula é bem curta, é uma aula bem rápida, porém é uma aula que eu tenho certeza que pode abençoar muito a sua vida. Por quê? Porque sonhos é um assunto bíblico e nós vemos que no meio cristão poucas pessoas compreendem de fato, né? O que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina, como eu diferencio um sonho que vem de Deus ou um sonho que vem do inimigo, né? Então nós vemos que tem muitas linhas de pensamento, muita bagunça que acaba misturando às vezes com astrologia, com tantas áreas aí que a própria palavra de Deus condena. Então a nossa missão aqui através dessa aula é alinhar, né, esse assunto bíblico de acordo com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, se você puder, assista aqui até o final, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Então, vamos começar aqui essa aula. Primeira coisa que nós vamos começar a compreender é que Deus fala com o seu povo de diversas formas, certo? Se você é um leitor aí da Bíblia, você sabe que Deus se manifestou de diversas formas. Mas as principais, né? As principais formas que Deus se comunicou com o ser humano, né? Principalmente na palavra dele, primeira forma, claro, é através da sua própria palavra, através da sua lei, através de homens e mulheres que foram levantados por ele para escrever, para falar, para comunicar a sua palavra, ok? Então, isso aqui nós chamamos de Bíblia, ok? E independente do tempo, jamais haverá outra forma de comunicação de Deus maior do que a sua própria palavra, ok? Que é a própria Bíblia. Por quê? Porque ele mesmo estabeleceu essa autoridade sobre essa lei, ok? Então, não há maior autoridade de Deus quando se trata da fala dele, quando se trata da sua comunicação, do que a própria palavra de Deus, ok? A segunda forma, então, que Deus mais fala, né, com as pessoas é através de profetas. Nós vemos isso na própria palavra de Deus, né? A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro profético, né? A Bíblia conta histórias, mas histórias de coisas que vão acontecer, ou seja, histórias proféticas, ok? Então, através dos seus profetas, Deus fala com o povo, Deus fala com as pessoas, né? E não caia nessa mentira do inimigo, né, que nós estamos vendo acontecer na nossa geração. Não é porque existem falsos profetas que os verdadeiros foram extintos. Ainda hoje, Deus levanta pessoas, homens, mulheres, usados por ele com o dom de profecia, né? Com o chamado profético. Profecia e profético, nós sabemos que são duas coisas diferentes, mas ainda hoje existem profetas, né? E talvez você fale, Kennedy, então me mostre um profeta aí na Bíblia, no Novo Testamento. Com muito prazer, Ágabo, né? Você pode ler lá em Atos. Ele profetizou na vida do apóstolo Paulo, aconteceu, né? Ele profetizou que haveria fome sobre a terra, aconteceu, já no Novo Testamento. Não acabou, irmãos, os 5 dons ministeriais, não ficou lá no Antigo Testamento, não, tá? Ainda existe nos dias de hoje, mas isso nós deixamos para outra aula, tá? Mas aqui o nosso foco é você entender que Deus usa os profetas para falar com o seu povo, ok? E quando nós analisamos a Bíblia, a terceira forma que nós mais vemos, né, Deus falando com o seu povo, com os seus escolhidos, é através de sonhos. E eu coloquei aqui Números 12, verso 6, para destacar isso. Olha isso. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões. Em sonhos falo com ele. Então aqui, o próprio Deus falando, né, que ele se comunica, ele usa os sonhos para se comunicar com os seus profetas, com os seus escolhidos, né? E então aqui nós entendemos, irmãos, que Deus usa esse meio de comunicação. Então, se Deus quer falar conosco, se Deus quer falar com o seu povo, e a Bíblia está falando que um dos meios da comunicação de Deus com o ser humano são os sonhos, por que não compreender esse assunto? Né? Por que ser um tabu no meio cristão?
Não tem que ser assim, né? Nós não podemos perecer por falta de conhecimento. Nós temos que compreender acerca desse assunto, fundamentados, claro, na palavra de Deus, ok? E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que o sonho, né, não é algo, irmãos, esporádico, que de vez em quando alguém tem, né? Também não vai acontecer em excesso, que todo dia você vai ficar tendo sonho, né, que Deus vai falar com você. Não é isso. Nós temos que tirar os extremos e trazer para o meio, para o fundamento, que é a palavra de Deus. E quando nós trazemos para o que a palavra de Deus nos ensina sobre este assunto, nós aprendemos que sonhos, né, ou que o sonho é um dom profético de Deus. Geralmente, pessoas que sonham muito são pessoas que são ativadas, podemos usar essa palavra, pessoas que são ativadas ou que Deus está querendo ativá-las no chamado profético. Porque o sonho é um dom profético, ok? Vamos ver o exemplo bíblico aqui na vida de Daniel. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Então, Daniel e seus 3 amigos tinham sabedoria e inteligência. Porém, ao profeta Daniel, somente a Daniel, além de ter essas coisas, o que ele sabia? Interpretar todo tipo de visão e sonho. Você entende como sonhos, como visões está conectado com o chamado profético. É isso que a Bíblia nos ensina, ok? Então, vamos lá. Olha como no decorrer da Bíblia, Deus fala com muitos, né, com muitas pessoas através de sonhos. Deus falou através de sonhos com o seu escolhido Abraão, lá em Gênesis 15, verso 12. Jacó, né, obteve revelações através de sonhos em Betel, aquele sonho magnífico que ele teve, né, uma escada que interligava os céus com a terra com os céus, né? José, Deus falou com o seu escolhido José, né, através de sonhos proféticos. Ele teve um sonho ali, onde ele viu, né, profecias que se cumpriu na crucificação de Jesus, tá? O sonho que José teve não fala apenas da sua família, tá? Tem um sentido muito profético, é muito lindo, um sentido muito a fundo, né? Quando nós estudamos o original bíblico, o que de fato significa o sonho de José, muito profundo, ok? Hoje nós não vamos entrar nesse assunto, mas para que você entenda que Deus fala com seus escolhidos através de sonhos. Olha que interessante, Deus falou com o faraó através de sonhos. Você se lembra disso? Na época de José do Egito. José interpretou o sonho de Faraó. Faraó viu 2 tempos de 7 anos vindo sobre a terra. Que tempos são esses? Shemitah, tá? Nós temos vídeos aqui no canal e nós também temos um livro, tá? Onde nós falamos sobre esse assunto. O que é Shemitah? Do que se trata isso? Né? Shemitah é um tempo que acontece, que se repete, né? Desde os tempos bíblicos. É uma estação profética que ocorre a cada 7 anos. Tá? Se você quer conhecer mais sobre esse assunto, nós temos um livro, adquira lá na nossa loja virtual, aliancassete.com. É um assunto muito profundo, esse livro aqui está muito bom, ok? Mas, como não é o assunto hoje também, apenas citando aqui para você que Faraó, né, ele viu ali essa estação profética, 2 tempos de 7 anos, né? E Deus falou com ele, Deus usou sonhos para se comunicar com ele, para quê? Para levantar de cargo o seu escolhido José, ok? Você pode ver que a vida de José toda esteve conectada com sonhos. Ele sonhou, né? Ele esteve conectado com pessoas que sonhavam na prisão, né? Ele subiu de cargo interpretando um sonho do faraó. Você vê que a vida de José esteve toda conectada com sonhos. É um assunto bíblico, irmãos. É um assunto que nós precisamos começar a compreender. Será que Deus já não fala com você através de sonhos? Será que Deus já não tenta se comunicar com você através desse meio de comunicação e você até hoje não tem compreendido, né? Fique aqui nessa aula que você vai entender isso aqui, tá? Então, Deus também falou com sonhos, né? Aliás, Deus falou, né, através de sonhos com Salomão, com Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 4. Daniel também foi um homem
que teve muita conexão com sonhos, né? O pai de Jesus, irmãos, Jesus, né, ele não foi alcançado pela estratégia maligna de Satanás por causa de sonhos que Deus concedeu ao seu pai, José, né? E o apóstolo Paulo, por diversas vezes, né, também teve aí conexões com sonhos. Então, irmãos, em toda a Bíblia, nós vemos Deus falando através de sonhos. Então, se a Bíblia me mostra um assunto muito recorrente, é porque ela está querendo me chamar a atenção. E poucos de nós despertamos para isso, ok? Então, vamos começar aqui a entender de fato como que eu posso compreender, né? Se Deus está falando comigo através de sonhos, se o inimigo está me atacando através de sonhos, ou se simplesmente eu tenho sonhos naturais. Nem todo sonho tem um significado profético. Nem todo sonho é o próprio Deus querendo falar com você. Como que a gente diferencia isso? Vamos começar a entender aqui, ok? Então, de uma maneira aqui muito rasa, para a gente colocar aqui tudo junto para que a gente possa entender, né, quais são os tipos de sonhos que existem, como isso acontece na mente, na alma humana. Nós separamos aqui em 3 partes, em 3 esferas, ok? Sonhos de Deus são sonhos que vêm da parte dele, alguma mensagem, alguma comunicação que ele quer trazer para você, ok? E talvez no natural, talvez quando você está acordado, você não está tendo tempo para ouvir o que ele está falando. Então, isso é tão importante que ele fala com você no momento onde você está ali, onde você não tem nada que possa impedir a sua comunicação com ele, né? Você não está ocupado, não está com a mente cheia, pensando, atarefado, você está descansando. Então, Deus vem e fala com você, ok? Então, o primeiro tipo de sonho são sonhos de Deus, ok? Segundo tipo de sonhos são sonhos naturais, sonhos de causas naturais, que nós já vamos compreender. E o terceiro tipo de sonhos, ataques malignos. Vamos compreender. Olha isso. O primeiro tipo de sonhos aqui são sonhos divinos, que é o propósito aqui dessa aula. É fazer você compreender quando Deus está querendo falar com você, ok? E aqui nós destacamos para você Gênesis capítulo 28, do 12 ao 17. Aqui está destacado, né, a história de Jacó. Um sonho lindo que Jacó teve, onde ele viu uma escada interligando os céus com a terra, ok? E aqui é um exemplo muito claro, irmãos. Jacó, nesse período aqui, ele estava fugindo, né? Ele estava enfrentando diversas batalhas emocionais. Ele não tinha tempo para parar e ouvir a Deus. Então, quando ele deita, Deus usa um sonho para falar com ele, ok? Então, sonhos divinos geralmente são relacionados a situações, a momentos da sua vida que talvez acordado Deus não consegue ter um tempo com você, um tempo racional, um tempo espiritual, onde o que ele fale para você, você compreenda com a total profundidade, né, que ele está querendo te passar, ok? Te transmitir. Então, por conta disso, muitas vezes ele usa sonhos para falar conosco. Por isso é tão importante, irmãos, nós entendermos esse fundamento bíblico. Nesses dias, nós estamos passando tempos difíceis, tempos onde nós estamos passando batalhas, né? Só Deus sabe o que você passa na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, né? Na sua vida financeira, na sua vida emocional. Só Deus sabe o que se passa dentro de você. E muitas vezes nós estamos tão atarefados, nós estamos correndo tanto, tão preocupados que nós não temos tempo para ouvir de fato aquilo que Deus quer nos falar. Muitas vezes nós até oramos, nós até temos um tempo devocional com Deus, mas a nossa alma não está totalmente conectada à voz dele. Nós não estamos totalmente sensíveis. Entende o que eu estou falando? Então, por conta disso, Deus usa sonhos, tá? Por isso que aqui, ó, nós vimos, quando nós falamos de sonhos, nós vemos aqui, ó, que Deus falou com sonhos até com Nabucodonosor e Faraó, pessoas que não eram israelitas, né? Essas pessoas aqui não eram judeus. Esses homens aqui não eram judeus. Por que que o Deus de Israel
né? O Deus dos judeus do Antigo Testamento falou com pessoas que não eram, que não faziam parte do povo de Deus. Por que, que Deus usou os sonhos para falar com eles? Porque se talvez Deus falasse de outra maneira, essas pessoas não iriam entender. Por quê? Porque o espírito deles não está conectado a Deus. Por isso Deus deu um sonho. E Deus deu um sonho, e nas duas situações aqui, Deus usa os seus profetas para o quê? Discernir, compreender, né? Esquadrinhar os códigos desses sonhos. Faz sentido? Então, irmãos, por diversas vezes, Deus usa os sonhos para falar algo ao nosso coração que talvez acordados nós não estamos discernindo, nós não estamos sensíveis para ouvi-lo, ok? E como que eu entendo, então, que um sonho veio de Deus? Quais são as características de um sonho que Deus dá? Vamos lá. A primeira característica é confirmação na palavra, tá? Nunca, irmãos, Deus vai falar algo com você que não esteja pautado na palavra dele, ok? Então, Deus não vai te dar sonho pornográfico, Deus não vai te dar sonho para você trair sua esposa, trair seu marido, Deus não vai te dar sonho para você fazer algo de ruim para alguém, entende? Deus vai te dar sonhos que estão pautados na palavra dele, decisões que estão pautadas na palavra dele. Kennedy, Deus me deu um sonho para eu sair da minha igreja. Ok, faça isso, então, pautado na palavra de Deus, porque Deus não dá um sonho para você ferir o coração do seu pastor, ferir o coração da sua liderança, dependente do que tem acontecido. Faz sentido? Deus vai dar um sonho muito prático, ok? Deus não é um Deus de dificultar as coisas que Ele quer que nós venhamos fazer, irmãos. Deus é muito prático, ok? Então, primeira coisa, confirmação da palavra, ok? Segunda coisa, um sonho que tem profecias, que carrega profecias, símbolos proféticos, ok? Então, coisas que Deus já falou com você, que Ele quer te usar, né? Coisas que talvez Ele falou lá atrás para você e por conta da correria do dia a dia, né? De tanta coisa, você vai esquecendo. E aí Deus te lembra novamente através de um sonho, ok? Com profecias de coisas que Ele já falou e coisas que Ele quer fazer na sua vida, ok? Outra característica de um sonho que vem de Deus é que ele marca o seu espírito. O que isso significa, Kennedy? Você não esquece esse sonho. Você fica realmente, como que eu posso falar aqui? Não que você perde a paz, mas que você não descansa enquanto você não dá uma atenção para esse sonho, para o significado dele, para o que isso significa. Faz sentido? Quando é um sonho de Deus, quando é um sonho espiritual, o seu espírito fica marcado dentro de você, você não consegue pensar, você não consegue falar, você não consegue ter paz realmente enquanto você não compreende o que aquele sonho significa, o que Deus estava querendo falar com você, ok? Então, irmãos, você não esquece um sonho que Deus te deu. Tem pessoas que acordam e falam, nossa, eu só lembro daquela parte do sonho. Não foi Deus que te deu, tá? Os sonhos de Deus marcam o seu espírito, ok? Outra característica, né, de sonhos que vêm de Deus são portas e janelas, que são aqui símbolos proféticos, né? Geralmente os sonhos que Deus dá, né, as pessoas veem portas abertas ou uma porta aberta, você entrando por essa porta, ou janelas, né? Por que Deus mostra portas e janelas nos sonhos, né? Pela Bíblia, irmãos, a porta e janela, né, estão conectadas com o apóstolo e profeta. Não sei se você sabe disso, mas a palavra apóstolo no original, quando está sendo falada na Bíblia, está ligado com a palavra porta. E a palavra janela está ligado com a palavra profeta. Por isso que sonhos que vêm de Deus estão muito conectados com esses dois elementos, portas e janelas. Tá? No sonho aqui de Jacó, né? Ele fala que temível é esse lugar, certamente é a casa, né? É a porta do céu, né? Tem um texto, uma tradução bíblica que ele fala isso, é a porta do céu. Por quê? Porque aqui ele estava tendo o chamado apostólico, ok? Ele estava vendo algo das gerações que iriam vir sobre a terra, algo apostólico, ok, irmãos? Então, geralmente sonhos de Deus tem essas características aqui, ok? Outra característica que tem são os elementos da natureza, ok?
Opa, abriu aqui, já voltando. Então, os elementos na natureza aparecem nos sonhos. Água, fogo, terra, né? O ar, o vento. Por quê? Porque são elementos, irmãos, que Deus utiliza para falar conosco. Também são elementos proféticos. Nós também temos um livro, vou pegar o livro aqui, ó. Um livro onde nós falamos sobre isso, os 4 elementos. Nós falamos o sentido profético, né, que cada elemento da natureza traz sobre a humanidade, ok? Então, por isso que Deus utiliza muito, né? Pessoas que veem fogo nos sonhos, pessoas que veem, às vezes, areia, né? Terra, barro, pessoas que sonham com isso, ok? Isso, então, essas, né, são as características dos sonhos divinos, de um sonho que vem de Deus, ok? Claro que isso aqui é um breve resumo, mas é algo para te colocar aí, se situar realmente em discernimento espiritual, para você saber se esse sonho vem ou não da parte de Deus, ok? Vamos lá, o segundo tipo de sonho são sonhos naturais, ok? Eclesiastes 5:3 vai nos falar isso, preste atenção. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Ou seja, a Bíblia aqui está nos falando, irmãos, que quando nós estamos muito preocupados, que quando nós estamos muito atarefados, muito ansiosos, o que isso acontece? Isso gera sonhos sobre a nossa alma, ok? Sonhos naturais, a ciência explica que são como se fosse descargas de memórias, né? É como se fosse nós dormimos e há tanta preocupação na nossa alma que isso é descarregado. É uma descarga de memória, ok? Então, quais que são as características, né, de um sonho natural? Primeira coisa é que você vê tudo preto e branco. Não sei se você sabe disso, mas a ciência diz que o cérebro humano ele não é capaz de sonhar de forma colorida. Você sabia disso? Ou seja, quando você vê alguma cor no sonho, isso aqui já está te mostrando que é um sonho espiritual. Agora você tem que discernir se veio de Deus ou do inimigo, ok? Quando você sonha preto e branco, isso significa que é um sonho natural, é um despejo de memória, ok? É a sua alma despejando as preocupações enquanto você dorme, enquanto você descansa, ok? Outra característica de um sonho natural é que ele é sem sentido. Ele aparece uma parte, aí do nada está em outro lugar, você está numa casa, aí do nada aparece numa fazenda. Sabe aquele sonho sem nexo, que não faz sentido, né? Então, esse é um sonho natural, ok? Outra característica de um sonho natural são preocupações rotineiras, ok? Então, você está pensando muito no problema que a sua mãe está enfrentando, aí você vai lá e sonha com a sua mãe, entende? O sonho tem conexão com aquilo que você está preocupado quando você está acordado. Isso é um sonho natural, ok? Vamos lá então para o terceiro tipo de sonhos, que são sonhos de origem maligna. Olha que interessante, Deuteronômio 13 vai nos falar assim: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. Por que a Bíblia está usando essa palavra aqui, sonhador, para falar de pessoas que desviavam o povo de Deus da lei, dos mandamentos, dos princípios de Deus? Porque no Antigo Testamento era comum haver sacerdotes que adoravam a demônios, tá? E como que eles traziam revelações, né, desses demônios para a Terra? Uma causa comum, né, um meio de comunicação comum dos demônios com esses sacerdotes era através de sonhos, através de visões, ok? Então aqui a Bíblia está me falando que existem sonhos
que vem não de origem divina, mas de origem maligna, ok? Então, eu e você podemos ser atacados nos nossos sonhos. Por isso é importante você orar, blindar a sua mente, blindar a sua alma, orar pelos seus filhos, você que tem filhos pequenos, né? Antes de dormir, ok? Salmo 90 vai nos falar isso. Você se lembra disso? Vamos ler? Deixa eu ler aqui com você. Salmo 90. Aliás, acho que é o Salmo 91 que vai nos ensinar isso. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. É isso mesmo, ó. Salmo 91 diz assim: Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror da noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Aqui a Bíblia está nos mostrando dois tipos, né, de espíritos malignos. Um que trabalha meio-dia e um que trabalha meia-noite. Aqui não está falando simplesmente de um horário fixo, mas está falando de período de trabalho. O mundo espiritual é muito organizado. Existem espíritos malignos que somente trabalham no período da noite. E existem outros que somente trabalham durante o dia. Ok? Então, existem principados, potestades, né? Podemos falar até em súcubos e incubos, né? Que trabalham na noite somente para atacar através de sonhos. Ok? Por isso que é importante você orar antes de dormir, tá? Então, qual que é a característica, qual que é a origem, né? O que aparece em um sonho maligno, em um sonho que não vem de Deus? Primeira coisa, esse sonho é contra Deus e sua palavra. Sonho pornográfico, sonho onde você está cometendo algum pecado, sonho onde você está falando mal de alguém, fazendo alguma maldade, fazendo algo que você está lutando para vencer. Tá? Primeira característica é essa. Ela é contra Deus, é contra a sua palavra e é contra aquilo que Deus e a palavra dele está gerando em você. É como se fosse uma resistência. Você está tentando lutar contra algo, o inimigo vem e coloca isso na sua mente. Tá? Isso acontece muito com pessoas que estão lutando para vencer vícios. Né? Então, você é viciado em pornografia, você está lutando para vencer, você sonha com algo pornográfico. É o inimigo que colocou esse sonho aí. Né? Você é viciado em cerveja, você é viciado em bebida alcoólica, em droga, você está lutando para vencer isso. O inimigo vem e coloca esses elementos no seu sonho. Tá? É um sonho de origem maligna. Você é viciado em fofoca, você não consegue ficar sem falar mal dos outros. Você sonha, você ali falando para sua amiga alguma coisa, tá? Cuidado com sonhos onde são apresentados pecados, coisas contra Deus e contra a sua palavra, e contra o que isso está gerando em você, ok? Outra característica de sonhos malignos são animais asquerosos. Então, você vê animais aí com sangue, né? Geralmente animais noturnos, coruja, você vê animais selvagens, né? Sujos de sangue, aquela coisa bizarra, assim, da noite, realmente, algo que traz medo, tá? Isso não vem de Deus, ok? E a última característica é um sonho pecaminoso, ok? Aquilo que eu já falei aqui com vocês, ok? Então, irmãos, como que nós diferenciamos a origem de um sonho? Como que eu sei, né, se o sonho veio de Deus, ou veio do inimigo, ou é algo natural? Através dos elementos que são apresentados nesse sonho, ok? Então, um exemplo. Se no seu sonho aparecer uma água limpa, com certeza é Deus querendo falar com você. Agora, se tem aquela água suja, cheia de barro, né? Você vê aquela coisa meio que te causa nojo, né? Geralmente, tá?
sonhos assim estão vindo da parte maligna, tá? Aqui também tem uma diferença, um fogo claro quando Deus está falando, né? É um fogo que te atrai, que não te causa medo. Agora, aquele fogo escuro, você sente que é algo querendo te queimar, né? Não te trazer santidade, mas te consumir, te matar, né? Isso não vem de Deus, ok? Segunda coisa aqui que nós podemos diferenciar são através de casas, né? Muitas pessoas sonham em casas ou com casas, né? Então, quando é algo que vem de Deus, as portas e janelas estão inteiras. Você vê todo o cenário perfeito. Você não vê nada quebrado, né? Por quê? Porque o nosso Deus, ele mesmo ensinou na sua palavra sobre o Shalom, sobre a paz dele, né? Muitas pessoas acham que a palavra Shalom se trata somente de paz, mas quando ali Deus ensina, né, o povo de Israel a falar Shalom, declarar uns para os outros Shalom, quando você estuda a palavra Shalom, de fato significa três coisas: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Você sabia disso? Shalom não é simplesmente paz, mas nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, como que o Deus que nos ensinou a pronunciar, a entender, a profetizar Shalom, né? Ou seja, a profetizar nada quebrado, vai nos dar um sonho com alguma coisa quebrada, querendo falar conosco, entende? A não ser que seja um sonho de correção, Deus está te mostrando claramente, olha, isso aqui está quebrado e você está consertando, faz sentido? Agora, se tudo ali está quebrado, aquela bagunça, geralmente Deus não dá sonhos assim, ok? Agora, quando vem portas e janelas quebradas, aí sim, você vê que é algo maligno, ok? Outra coisa são escadas, né? Deus dá muitos sonhos com escadas, pessoas subindo degraus, né? Você subindo um degrau de cada vez ali, Deus mostrando seu crescimento espiritual, né? Quando você vê uma escada ali, uma escada inteira, uma escada linda, pode falar do seu ministério, pode falar da sua vida espiritual, da sua vida emocional, você está avançando em Deus. Quando é aquela coisa quebrada, suja, geralmente vem do inimigo, ok? E a última aqui, característica, acho que o que é crucial, ok? Para nós identificarmos um sonho, são as profecias. Por quê? Quando o sonho é de Deus, você lembra completo. Você lembra cada detalhe, o número que apareceu, a cor, né, a frase, o que foi falado. Quando não vem de Deus, sempre falta algum pontinho, falta alguma coisa, tá? É muito interessante, eu não sei se vocês já passaram por isso. Você tem um sonho marcante, mas você acorda e você não lembra dele na hora. Aí você está em algum momento do dia, você ouve uma palavra, você lê alguma coisa, parece que a sua mente ativa. Opa, você sonhou com isso à noite. Você já passou por isso? Por que isso acontece, irmão? Porque é um sonho de Deus. Mesmo que demore um tempo para você lembrar. Quando você lembra o sonho completo. É uma mensagem de Deus para você. Ok? Outra característica é que os sonhos que Deus dá é muito detalhado. Você lembra os detalhes. Você lembra tudo. Os sonhos naturais, principalmente, né? É tudo embolado. Tá bom? Então, essa aqui, claro, são dicas rasas, porém práticas, para você começar a compreender um sonho que vem de Deus, um sonho que é natural, ou um sonho onde você está sendo atacado pelas trevas, ok? E para nós encerrarmos aqui, por que é importante, irmãos, nós como igreja, né, começarmos a compreender mais acerca de sonhos? Olha o que Atos capítulo 2, verso 17 nos diz. Nos últimos dias. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. Então, toda vez que eu vejo na Bíblia a expressão nos últimos dias, eu entendo, opa, Deus está falando para a minha geração, para a geração dos meus filhos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então, o que é que Deus quer nos falar? Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Opa, então Deus está falando que o Espírito Santo vai ser derramado e que os meus filhos terão dons proféticos. Correto? Eles vão profetizar. E o que mais que vai acontecer? Eles terão visões e os velhos terão sonhos.
Eu não sei se você compreende isso, irmãos, mas essa palavra velhos aqui não fala de idade, fala de maturidade. Eu creio que nesses dias Deus está querendo falar com os velhos, com os maduros espirituais, através de sonhos. Eles terão sonhos. Então, se a minha Bíblia diz que nos últimos dias uma das formas da comunicação de Deus com os seus profetas serão sonhos, eu preciso estar alinhado para que quando isso aconteça, eu entenda a voz de Deus. Ok? Eu sou uma pessoa que sou fruto de sonhos. Deus já falou muito comigo através de sonhos. E eu tive uma mãe onde ela dormia com um caderninho de anotações do lado da cama. Por quê? Em sonhos ela via anjos chegando e escrevendo receitas para ela. Minha mãe acordava com receitas prontas. Ela acordava de madrugada e escrevia toda a receita. Um anjo chegava e escrevia numa lousa para ela em sonhos as receitas de doces, de bolos que ela deveria fazer. Ela tinha uma doceria. Então, eu cresci vendo a minha mãe sendo visitada por Deus através de sonhos. E eu vi os frutos que isso gerou sobre a vida dela. E Deus também já falou muito comigo através de sonhos. Meu pai também foi muito visitado por Deus através de sonhos. E eu creio que eu herdei isso dos meus pais, um legado profético dos meus pais. Deus já falou muito comigo através de sonhos. E eu sei que, embora nós estejamos aqui em uma aula um pouco rasa, eu sei o poder que essa aula tem. Porque eu sei o poder que tem um sonho que vem da parte de Deus. A minha vida, em todas as fases que eu já passei, foram pautadas por direções que Deus me deu através de sonhos. Então, não despreze um sonho. Não despreze aquilo que Deus fala com você através dessa linguagem, através desse meio de comunicação. Amém? Então, eu espero que essa aula aqui tenha te ajudado. Eu espero que essa aula aqui tenha esclarecido dúvidas, tenha te mostrado a verdade bíblica, principalmente, sobre este assunto. Amém? E se te abençoou, comente aqui. Eu espero que o seu comentário, a sua curtida, possa abençoar vidas, né? Possa edificar vidas. Coloque aqui o seu testemunho, qual a experiência que você teve com essa aula, ok? Lembrando que quando você curte o nosso vídeo, você faz com que mais pessoas sejam alcançadas, ok? Então, se foi bênção para você, que seja bênção também para outras pessoas. Nos ajude curtindo, compartilhando esse material. Amém? Quero te fazer um último convite. Conheça os nossos livros lá na nossa loja virtual www.alianca7.com. Você vai ter acesso, ok, aos nossos materiais, a tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Aqui está destacado para você um livro sobre missões, o chamado Apostólico e Profético da Noiva, onde eu tive a honra de escrever esse livro juntamente com minha esposa, com os meus pastores, Marcos e Michele Roseiro. Esse livro aqui é uma bênção. Então, se você quer conhecer o nosso material, acesse lá. Aqui também está destacado o livro Amigos de Deus, convocando os nazireus dos últimos dias. É um livro muito necessário para esse tempo. Amém? Então, conheça lá os nossos materiais. Que Deus continue te abençoando. Amém? Inscreva-se aqui no canal e até a próxima aula. Paz sobre Israel, paz sobre o Brasil. Deus te abençoe.